Uma das grandes perguntas que eu tenho recebido nesses últimos dias nas nossas redes sociais aqui da Escola Terceiro Setor é acerca do compêndio de documentos que fazem parte do processo de abertura, de constituição de uma associação, tá bom? Quando a gente fala associação, nós também estamos falando naquelas entidades que têm um título de ONG, né, de organização não governamental, de instituto, porque instituto e ONG são dois exemplos de títulos, né, que se dão a uma associação, né? Quando nós olhamos lá o artigo 44 do Código Civil, nós vemos especificamente, nós olhamos lá e o termo está associação, fundação, entidades religiosas, partidos políticos, mas ONG, instituto e alguns outros títulos, né, que nós não vamos tratar nesse vídeo, mas são todos títulos, não fazem parte da lei, né, por assim dizer. Mas vamos falar do compêndio de documentação quando se vai constituir, né, uma associação que é necessário. Lembrando que essa é uma matéria, uma área na área do paralegal, né, de legalização de instituição. Então vamos lá, para que esse processo então seja formado, os documentos necessários, primeiro é a capa processual. Todo o processo ele vai ter uma capa, né, que vai dar ali justamente o rosto do processo com as informações necessárias, né? Aqui nesse vídeo eu não vou tratar sobre cada uma das informações, mas só para você saber, né, ter em vista que você já sabe realizar toda essa documentação. Então tem a capa processual, junto com a capa processual você tem a ata de Assembleia Geral, de fundação dessa instituição, ok? Que é a primeira ata que uma associação vai ter, essa ata de Assembleia Geral, que deu origem à associação dentro daquelas atividades na qual as pessoas que se reuniram ali se predispuseram a prestar para a sociedade no geral, tá ok? Tem também o Estatuto Social. Estatuto Social. Professor, em quantas vias esses documentos têm que ser enviados? Você pode escolher entre 2 vias e 3 vias. Falando aqui da capital paulistana, nós podemos enviar até uma via só, nós podemos já ter registro. Mas em algumas outras cidades é necessário enviar pelo menos 2 vias, porque o cartório ainda em algumas cidades fica com um arquivo, né, para que nós possamos posteriormente pedir certidões, fotocópia. Então, uma via fica sempre com o cartório e as outras 2 viria para a associação, ou deixa uma via com o cartório e uma só para a associação, falando de 2 vias. O que muda em quantidade de via? Muda nas taxas e emolumentos processuais, tá bom? Quanto mais via, mais folhas, mais você irá pagar aí. Então, junto com a capa do estatuto, você tem a lista de presença, tá ok? Esta lista de presença é das pessoas que fizeram parte da Assembleia Geral. Essa lista é necessário ter, todas as pessoas vão assinar. Você tem o edital de convocação, ok? É muito importante, todos os documentos aqui não podem faltar de forma alguma. O edital de convocação, na prática, nós lidamos aqui já na Escola do Terceiro Setor há um bom tempo, nós observamos que as pessoas, no momento da Constituição, não fazem geralmente uma assembleia formal, não tem toda aquela, não entra dentro daquela metodologia que nós conhecemos e ensinamos. Mas acontece, porque geralmente o edital de convocação ele é feito através até de uma mensagem do WhatsApp. Estamos pensando em nos reunir aqui a fim de montar aqui uma associação aqui de bairro para nós fazermos assim, assim, assado, e começa a colocar ali a descrição. Esse não deixa de ser um edital de convocação. Obviamente que no momento de enviar para o cartório tem toda uma metodologia, né, de acordo com a legislação, tem uma forma desse documento se apresentar, tá ok? Mas existe até na informalidade. Sempre quando você chama alguém, né, a pessoa que ia fundar a associação, conversou com um amigo, com outro, geralmente foi
no WhatsApp ou até mesmo na ligação telefônica ou presencialmente. Isso é uma convocação para a Assembleia Geral. Em algumas cidades, né, brasileiras, se permite enviar o DBE, em algumas não. Por isso que eu deixei ele por último, que esse DBE significa documento básico para entrada no CNPJ. Em algumas cidades, falando até aqui da capital paulistana, onde eu estou, quando enviamos todo esse documento para o cartório para registro, enviamos junto o DBE, que é o documento básico de entrada para o CNPJ. E aí, quando a documentação retorna registrada, já vem junto o número, né, do CNPJ. Por quê? Porque os cartórios aqui na capital paulistana já têm convênio com a Secretaria da Receita Federal. Em algumas outras cidades que não há esse convênio, não há necessidade do envio, né, do DBE, porque posteriormente o estatuto e a ata registrada se tira cópia autenticada com mais aí sim o DBE e envia via SEDEX para a Secretaria da Receita Federal quando existem cidades que não tem imposto da Receita Federal ali, tem que enviar para uma outra cidade para que isso ocorra, tá ok? Então eu espero ter respondido essas perguntas que tanto tem feito aqui algumas pessoas aqui no Instagram, no YouTube da Escola do Terceiro Setor, quais são ali os documentos necessários para constituir uma associação. Então está aqui a capa processual, a ata de Assembleia Geral, o estatuto social, tá bom? Capa, ata, estatuto, lista de presença, edital de convocação e dependendo da sua localização, também se faz necessário documento básico de entrada no CNPJ, tá ok? Espero ter lhe ajudado. Qualquer dúvida pode nos comunicar.